Em um mundo onde a ganância domina o sistema financeiro, Jim, um homem comum marcado pela tragédia, transforma sua dor em uma busca implacável por justiça contra os responsáveis pela corrupção que destruiu sua vida. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Assalto em Wall Street de 2013. E vamos para mais um resumo top! O filme começa em uma grande corporação especializada em investimentos em ações, liderada pelo ambicioso Jeremy. Em busca de maximizar os lucros a qualquer custo, Jeremy trama um plano desonesto contra seus próprios gerentes. Ele ordena que toda a equipe concentre seus esforços em captar o maior número possível de clientes, prometendo ganhos substanciais. No entanto, sua intenção real é criar artificialmente uma queda no mercado de ações, assim que o dinheiro dos clientes estiver investido, prejudicando investidores, enquanto ele e sua corporação lucram. Um dos gerentes questiona Jeremy, expressando preocupação sobre o impacto devastador que essa manobra teria sobre as economias e pensões dos clientes. Jeremy, no entanto, demonstra total desdém, deixando claro que sua prioridade é apenas o lucro. Em paralelo, conhecemos Jim, que acompanha sua esposa Rose a um exame médico importante. Rose, que vinha lutando contra o tumor cerebral, recebe boas notícias do médico. O tumor desapareceu. Apesar do alívio, ela é informada de que precisará continuar com exames regulares para monitorar possíveis recaídas e também receber injeções hormonais para auxiliar na sua recuperação. Quando Rose chegou em casa, estava visivelmente abatida, sentindo-se um fardo para Jim devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela família desde o início da doença, 5 anos antes. A pressão da dívida acumulava passava sobre ela, mas Jim tentou tranquilizá-la. Com um tom encorajador, assegurou que eles superariam a situação juntos e prometeu se dedicar ainda mais ao trabalho para melhorar as condições da família. No dia seguinte, Jim retomou seu trabalho como segurança, escoltando um caminhão blindado carregado com grandes quantias de dinheiro destinadas aos bancos centrais. Durante o trajeto, ele desabafou suas frustrações com Shaw, um colega de trabalho e amigo próximo. Shaw, tentando animá-lo, disse que os tempos difíceis não durariam para sempre e que dias melhores chegariam. No intervalo, ele se encontra com 2 policiais amigos, Frank e Fred, que também expressam suas insatisfações. Ambos estavam revoltados com a difícil situação econômica, agravada pelo corte abrupto nos salários e nas pensões implementados pelo governo. Frank, durante uma conversa com seu amigo, afirmou que já havia prendido muitos ladrões ao longo de sua carreira, mas que os verdadeiros criminosos eram os funcionários públicos. Ele sugeriu que a solução seria prender esses oficiais corruptos e substituí-los por pessoas realmente honestas. Fred, porém, questionou se ainda existiam pessoas honestas nos dias de hoje, dada a situação desesperadora em que todos se encontravam. Uma semana depois, Rose continuou com seus exames de rotina e as injeções hormonais, uma parte essencial de seu tratamento para evitar a volta do tumor. Jim, por sua vez, estava cada vez mais pressionado pelas dívidas. Ele pagava as despesas médicas de Rose com um cartão de crédito, que precisava quitar todo mês, já que a empresa onde trabalhava se recusava a fornecer um plano de saúde para a esposa. Em um momento de desespero para melhorar a situação financeira, Jim decidiu investir suas economias em uma empresa de negociações de ações, sem saber dos esquemas fraudulentos que estavam sendo realizados pela companhia. Quando ele viu o valor das ações que havia comprado despencar, entrou em pânico, temendo a perda total do seu dinheiro e a devastação de suas já frágeis finanças. No dia seguinte, Jim se encontrou com Robert, um dos funcionários de Jeremy, que sempre lhe garantiu altos retornos e a promessa de crescimento constante dos seus investimentos. Com desconfiança crescente, Jim exigiu que Robert retirasse e devolvesse seu dinheiro, antes que o valor das ações despencasse completamente. Contudo, Robert respondeu que não poderia fazer isso até o prazo previamente acordado, alegando que as ações voltariam a subir dentro de algumas semanas. Apesar da resposta invasiva de Robert, Jim insistiu em retirar o dinheiro imediatamente, preocupado com a queda contínua no mercado. No entanto, Robert simplesmente saiu, sem dar uma resposta satisfatória ou uma solução para o problema. Naquela noite, ao ver uma nova queda ainda mais drástica no valor das suas ações, Jim finalmente percebeu que estava sendo vítima de uma fraude. Furioso e sentindo-se traído, ele entrou em contato com Robert, ameaçando processar a empresa no tribunal por fraude, determinada a recuperar o que lhe foi tomado e fazer justiça. No dia seguinte, Jim procurou o advogado Patterson para tentar resolver sua queixa legal. Patterson, ao ouvir os problemas de Jim, mostrou-se disposto a ajudar de todas as formas possíveis e afirmou que poderia lidar facilmente com esse tipo de situação. No entanto, antes de iniciar qualquer ação, o advogado pediu que Jim pagasse seus honorários antecipadamente. Quando soube que Jim não tinha dinheiro, Patterson, com um olhar desapontado, o orientou a buscar outra forma de pagamento. Durante
durante o horário de almoço, Jim encontrou seus 3 amigos de longa data, Frank, Fred e Shaw, e ao notar que ele estava visivelmente abatido, perguntaram o motivo. Jim explicou que precisava de dinheiro para pagar os honorários do advogado e processar a empresa de investimentos fraudulenta que o havia enganado. Contudo, seus amigos também estavam enfrentando dificuldades financeiras e não podiam ajudar. Após Frank e Fred se despedirem, Shaw, com um olhar determinado, de repente se ofereceu para emprestar o dinheiro a Jim, revelando que tinha algumas economias guardadas. No início, Jim hesitou, desconfortável em aceitar o empréstimo de Shaw, mas vendo que não havia outra opção, acabou aceitando a oferta de seu amigo. Algum tempo depois, Jim voltou a procurar Peterson e entregou o dinheiro que o advogado havia exigido, usando as economias de Shaw. Jim acreditava que Peterson seria a chave para ajudá-lo a recuperar rapidamente o dinheiro investido com Robert. No entanto, ele não imaginava que as coisas se complicariam ainda mais. Enquanto isso, Rose continuava com sua rotina de exames médicos e injeções hormonais. Quando Jim chegou em casa após um longo dia, Rose percebeu imediatamente que algo estava errado. Seu marido carregava um grande fardo emocional e a preocupação estava estampada em seu rosto. Com o tempo, a situação financeira da família se deteriorou ainda mais. Jim, desesperado, começou a pegar dinheiro emprestado de diversas fontes para conseguir alimentar a família e cobrir as despesas diárias. Certa manhã, Rose, ao perceber a gravidade da situação, se recusou a ir ao médico, sabendo que Jim não conseguiria pagar mais as consultas. Ela lhe mostrou as contas acumuladas e as ameaças das instituições financeiras. Uma delas, especialmente, estava prestes a tomar a casa deles devido à dívida crescente. Quando Jim soube da situação, tentou ligar para Peterson, a quem havia pago o serviço de advogado, mas ele estava indisponível há dias. Quando finalmente conseguiu falar com ele, Peterson disse de forma despreocupada que o caso de Jim era ilegal, devido à proteção legal da corporação onde Robert trabalhava. Rose, que também ouviu a conversa, imediatamente se sentiu culpada, achando que sua vida era um fardo para Jim. Porém, Jim tentou acalmá-la, assegurando que tudo ficaria bem. Ele saiu rapidamente para o trabalho, incapaz de suportar ver sua esposa em lágrimas. No trabalho, Jim se deparou com mais dificuldades. Seu empregador o demitiu sem aviso prévio, após receber diversas ligações das corporações que haviam concedido os empréstimos a Jim. Ele refletiu sobre suas escolhas passadas, que levaram à demissão, mas seu chefe mencionou a dívida considerável e expressou preocupação de que isso afetasse negativamente seu desempenho. Após ser demitido, Jim foi até o departamento de trabalho, argumentando que sua demissão não deveria ser decidida sem um processo. Contudo, após uma longa espera, a funcionária o dispensou, dizendo que o responsável estava fora da cidade. Jim ficou furioso ao perceber que o responsável estava, na verdade, no escritório. A assistente então revelou que o oficial não gostava de ser interrompido, especialmente por pessoas pobres. Enquanto isso, Rose, consumida pela culpa, tomou uma decisão drástica para aliviar o peso que acreditava estar colocando sobre Jim. Quando ele chegou em casa, encontrou sua aliança ao lado de um bilhete deixado por ela. Correndo para dentro, Jim subiu as escadas na esperança de encontrá-la, mas ao entrar no quarto, encontrou Rose já sem vida. A dor da perda foi insuportável. Durante o funeral, Jim não conseguiu controlar as lágrimas e aquele momento marcou um ponto de virada em sua busca por justiça. A partir de então, Jim se entregou ao álcool, sentindo sua vida desmoronar e passou a ignorar as ligações de seus 3 amigos que tentavam saber como ele estava. Uma noite, enquanto caminhava sem direção, Jim viu um oficial de departamento de trabalho comemorando com pessoas ricas. Pouco depois, o oficial se afastou para atender uma ligação. Jim, tomado pela raiva, se aproximou e questionou por que ele não ajudava os necessitados. Para sua surpresa, o oficial respondeu de forma fria, dizendo que não trabalhava para pessoas pobres. Sem pensar, Jim empurrou o oficial, que foi atingido por um táxi e morreu instantaneamente. Horrorizado com o que aconteceu, Jim fugiu apressadamente por uma rua deserta, sentindo o peso da culpa e do caos que sua vida havia se tornado. A morte do oficial do departamento de trabalho rapidamente ganhou destaque na mídia, mas para a sorte de Jim, a polícia tratou o incidente como um acidente comum. Isso, no entanto, não impediu Jim de jurar derrubar aqueles responsáveis por corromper o sistema financeiro do país. Sua estratégia começou com uma visita a uma banca de jornal, onde ele procurou informações sobre as figuras-chave por trás da corrupção no sistema. No dia seguinte, Jim enfrentou mais dificuldades quando funcionários de um banco chegaram para avisá-lo sobre a iminente retomada de sua casa em 24 horas. Sem perder tempo, ele empacotou o que era mais importante, incluindo a arma de precisão que mantinha guardada. Com a situação cada vez mais desesperadora, Jim usou o restante de seu dinheiro para se mudar para um apartamento barato. Foi então que Jim recebeu uma ligação de Shaw e 2 de seus colegas policiais. Preocupados com ele, mencionaram que Jim não havia retornado suas ligações
desde a morte de sua esposa. Eles o convidaram para se encontrar na cantina de sempre, mas Jim, imerso em seus próprios problemas e com um evento importante em mente, pediu um tempo sozinho, rejeitando o encontro. Pouco depois, Jim recorreu a um comerciante ilegal de armas, gastando o restante de seu dinheiro para adquirir uma variedade de armamentos, incluindo granadas, como parte de seu plano de vingança. Ele passou dias praticando tiro em um local isolado, aperfeiçoando suas habilidades. Quando sentiu que estava pronto, ele se posicionou discretamente em um estacionamento para aguardar sua primeira vítima. Assim que o alvo chegou, Jim agiu rapidamente, eliminando-o sem hesitação. A vítima foi identificada como vice-presidente de uma famosa empresa de ações. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente na mídia, mas a polícia não conseguiu descobrir quem estava por trás do crime, já que Jim não deixou nenhuma pista. O próximo alvo de Jim foi o ministro das Finanças, uma figura que ele acreditava ser diretamente responsável pela instabilidade do sistema capitalista. Jim passou semanas vigiando a casa do ministro à distância, esperando pelo momento certo. Quando a oportunidade surgiu, ele utilizou um rifle de precisão para eliminar o ministro de forma certeira. O assassinato causou grande alvoroço nos meios de comunicação e entre as autoridades financeiras, que imediatamente aumentaram as precauções, temendo novos ataques. Naquela noite, Jim agiu novamente, eliminando um alto funcionário responsável pelo sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. Ele sabia que essa pessoa estava por trás de políticos que causaram imenso sofrimento humano, e isso o motivou a agir. 2 dias depois, Jeremy, chefe de uma grande organização de investimentos, ficou alarmado com os assassinatos das autoridades financeiras e decidiu contratar um guarda-costas para garantir sua segurança. Enquanto isso, Jim, buscando algum alívio para a tensão, encontrou seus amigos na cantina de sempre. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu, ouvindo suas piadas e tentando relaxar. Durante a conversa, o grupo discutiu os recentes ataques contra a figura-chave do setor financeiro. Sem hesitar, Jim revelou ser o responsável pelas mortes, mencionando seus planos de eliminar os responsáveis por uma organização fraudulenta que o havia enganado no passado. Seus amigos, no entanto, apenas riram, achando que Jim estava fazendo uma piada. No dia seguinte, Jim se disfarçou como zelador na empresa de Jeremy para estudar a estrutura do local e se infiltrar com mais facilidade. Durante esse disfarce, ele teve a oportunidade de encontrar Robert, o homem que o havia enganado no passado. Sem nenhum remorso, Robert tentou convencê-lo a investir novamente, entregando-lhe um cartão de visitas. Fingindo interesse, Jim se mostrou receptivo e marcou um encontro com Robert, alegando que havia ganhado na loteria. Na noite anterior ao encontro, Jim passou mais tempo praticando tiro, aprimorando suas habilidades. Ao amanhecer, ele se posicionou em um prédio vazio em frente ao escritório de Jeremy para preparar sua munição e garantir que estava pronto. Quando Robert chegou, Jim não hesitou, o eliminou rapidamente. Após a execução, Jim começou a atirar nos funcionários da empresa de Jeremy, aqueles responsáveis por enganar tantas pessoas. Para apagar qualquer rastro, ele queimou seu rifle no local e invadiu o escritório de Jeremy pela entrada dos fundos, usando uma máscara para manter sua identidade oculta e continuar sua missão implacável. Jim detonou 6 granadas que havia comprado anteriormente, causando uma grande explosão e matando os últimos funcionários de Jeremy. Determinado a concluir sua missão, ele subiu para o andar superior, onde Jeremy estava. Durante a incursão, foi ferido na mão por um guarda, mas com habilidade, conseguiu eliminá-lo rapidamente. Quando a polícia chegou ao prédio, Jim já estava frente a frente com Jeremy. Ele revelou sua identidade e questionou o empresário sobre sua falta de ética, o desafiando sobre o impacto de suas ações. Jeremy, com uma expressão de derrota, admitiu que, para enriquecer, quase todos os oficiais estavam envolvidos em atividades desonestas. À medida que Jim viu os policiais se aproximarem da sala, Jim propôs um duelo, mas Jeremy, tentando se aproveitar da situação, tentou pegá-lo de surpresa com uma arma. Nesse momento, os policiais entraram na sala e, ao verem Jeremy com a arma, dispararam contra ele, caindo na armadilha de Jim e acreditando que ele era o responsável pelos crimes. Confusos, os policiais então socorreram Jim, achando que ele era uma vítima. Mais tarde, quando os colegas de Jim souberam da verdade sobre suas confissões da cantina, perceberam que ele havia falado a verdade o tempo todo. No entanto, diante da corrupção que permeava todos os envolvidos, decidiram não denunciá-lo. Após eliminar os oficiais corruptos no local, Jim saiu determinado a continuar sua missão, agora focada em derrubar advogados, juízes e outros profissionais desonestos dentro do sistema judiciário, comprometido a expor a podridão que ele acreditava corroer o país. A moral da história nos ensina que quando o sistema financeiro é mais instável que as suas emoções, talvez seja hora de investir em terapia, não em ações. Afinal, Jim descobriu da pior forma que vingança não paga dívidas, mas acumula juros em dramas. E assim, chegamos ao final da
história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.